Olá, nessa aula a gente vai aprender a usar campos de checagem e botões radio em nossas páginas JSF, beleza? Então aqui eu tenho um projeto no meu Eclipse, campos de checagem, botões radio. É, então, vamos entrar aqui nessa página e nós vamos criar aqui uma página simulando aqui um cadastro de perfil de um determinado programador. Então a gente quer saber o sexo desse programador, a gente quer saber se ele gostaria de receber novidades da empresa por e-mail e também as linguagens as linguagens favoritas desse programador. Então, primeira coisa é a gente pedir o sexo dessa pessoa que vai estar cadastrando aqui, né, na nossa página de perfil. Vou colocar aqui um texto sexo, não vou colocar o output label não, poderia colocar, mas não vou colocar só para ficar mais limpo a nossa página aqui, para focar no que a gente vai aprender agora, que são os componentes de checagem e de seleção única, né? Então, select one radio, esse é o componente, deixa eu deixar aqui, não posso apagar não. Esse é o componente que a gente vai usar, que é esse componente aqui, quer ver? Deixa eu colocar duas opções nesse componente, que são select item. Lembra disso? Que a gente usou em outros componentes? Então a gente usa ele aqui também. É um item de seleção. Ele tem o atributo item value. Vou colocar aqui o item value m para o item label masculino, ou seja, se o usuário selecionar masculino, ele vai ler masculino, mas se ele selecionar, vai mandar para o servidor a letrinha M, não vai mandar masculino. Velo é o que vai ser enviado para o servidor, lá para o nosso manDBin. Tem ler feminino, beleza? Vamos ver como está ficando. Olha só, então o Select One Radio é esse componente aqui, mais conhecido como Radio Button, né? Eu vou falar, é o Radio Button. São esses componentes aqui, onde você seleciona apenas um, possibilidade de apenas selecionar uma opção, certo? E a gente vai mandar então, a gente vai mandar o valor selecionado lá para o nosso manDBin. Nosso manDBin já está criado aqui, ó, perfil usuário bin. Eu criei um método aqui que é o botão, esse botão embaixo aqui, ó, ele manda para o método enviar daquele manDBin. Esse método enviar manda para uma outra tela chamada confirmação, que daqui a pouco a gente vai ver ela. Mas o importante aqui agora é que a gente selecionando o cliente, a gente precisa mandar lá para esse manDBin. Vamos criar aqui então um atributo para receber o sexo informado. Vamos chamar aqui de sexo do tipo string. Eu vou criar aqui os getSet. Beleza. Deixa eu salvar aqui. E aqui no value nós vamos colocar aqui uma expressão. Vamos colocar aqui uma expressão, perfil usuário bin.sexo, para lá que a gente vai mandar, certo? E depois então que o usuário selecionou, clicou no botão enviar, vai vir para cá, a gente vai ter aqui o sexo atribuído e a página vai ser direcionada lá para o confirmação. Confirmação é uma página XHTML que a gente tem aqui, ó, a página JSF. Aqui, essa página, a gente vai mostrar o que o usuário selecionou. Então, vamos colocar aqui o sexo que foi selecionado. Não vou colocar nenhum componente, não. Vou colocar direto aqui no corpo do documento. Perfil usuário bin.sexo. Então, essa página aqui vai mostrar o sexo selecionado, M ou F. Não vai mostrar masculino ou feminino, não. Vai ser M ou F, porque é a forma que a gente fez ali. Deixa eu reiniciar aqui o Tomcat só para garantir que não vai dar nenhum problema. Vou carregar novamente a página. Selecionar masculino, clicar em enviar. Olha, ele foi lá para a página confirmação.xhtml. A gente não vê aqui não URL. Não URL, você já sabe por quê, né? A gente não está fazendo redirect. Então, mas ele foi lá para a página confirmação.xhtml e mostrou o M. Se eu selecionar feminino,
mostrou aqui sexo F. Então essa é a página de confirmação, que é essa aqui que ele pegou, então, o atributo sexo lá do main de bin. Beleza? Então o que a gente aprendeu? Acabou de aprender o select one radio, que é aquele componente que a gente acabou de ver. Select item é o componente para ir colocando valores neles. A gente poderia colocar vários valores aqui. Tem um atributo, layout, ele recebe line direction e page direction. O padrão é line direction, que é o que está line direction, é o que está agora. O que é isso aqui? É um layout em linha. Então a gente está vendo aqui um layout em linha. Então todas as opções elas ficam em linhas, né? Uma do lado da outra. Se a gente usar aqui o page direction, vamos recarregar, ele mostra um outro formato, que é um formato na vertical, certo? Um debaixo do outro, beleza? Então tem esses dois atributos. Vou deixar aqui o line direction. Vamos colocar aqui agora um outro campo aqui para o usuário informar, que é o seguinte: gostaria de receber novidades da empresa por e-mail. Eu quero um checkbox aqui, um campo de checagem que eu quero para saber se o usuário gostaria de receber as novidades ou não. Se ele marcar, é porque ele quer receber as novidades. Então, vou colocar aqui um componente, eu vou colocar antes do texto, porque normalmente esses componentes de checagem vêm antes do texto, né? Fica feio depois, talvez. Então, vou colocar aqui o componente é o select boolean checkbox, certo? Esse aqui a gente já pode fechar ele aqui, ó. Ele só tem uma opção mesmo. E a gente vai jogar ele para onde? Esse componente aqui, a seleção dele, ele volta um valor booleano aqui, manda um valor booleano para o main de bin. Então vou colocar aqui um boolean receber novidades, certo? Vamos jogar para cá, vamos criar os getSet. Beleza, então a gente tem o atributo receber novidades. E eu vou colocar aqui então perfil usuário bin.receber novidades. Então, se o usuário marcar esse campo, vamos dar uma olhada nele. Se o usuário marcar, tá aqui, ó. Se o usuário marcar esse campo, ele vai jogar lá para o main de bin true. Se ele desmarcar, vai jogar false. Ficou feio aqui, ficou muito perto, né? Então vamos colocar um BR aqui. E eu vou colocar já dois BRs aqui embaixo, porque a gente vai já criar outro componente aqui embaixo. Então vamos colocar dois aqui para dar um espaçamento melhor. Beleza, ficou bonito. Só que quando o usuário clicar e mandar enviar, ele tem que ver aqui também um resumo, né, do que foi selecionado, inclusive nesse campo que a gente acabou de criar. Então, eu vou colocar aqui 2BR aqui. Vou colocar receber novidades. Será que o usuário selecionou sim ou não? Opa, vamos colocar aqui uma expressão então. Perfil usuário bin, nosso main de bin, ponto, receber novidades. Esse atributo ou ele está verdadeiro ou ele está falso. Se ele estiver verdadeiro, eu vou retornar sim. Se ele estiver falso, eu vou retornar não. Então eu usei aqui um ternário, né? A gente pode usar aqui nas nossas expressões, que fala o seguinte: se isso aqui for verdadeiro, retorne sim. Caso contrário, retorne não. Então é isso que vai imprimir aqui na tela de resumo. Vamos dar uma olhada? Sim. Masculino, receber novidades, sim. Receber novidades, não. Masculino, receber novidades, não. Beleza, né? Certinho? Então esse campo de checagem aqui é possível você colocar, no caso é um booleano, não tem como você incluir mais opções. Como que eu incluo mais opções? É outro, então, componente que a gente vai usar aqui agora. A gente vai criar aqui linguagens favoritas, as linguagens de programação favoritas no perfil desse programador. E o componente que a gente vai usar é o select main checkbox. Esse componente a gente vai colocar aqui as linguagens para economizar o nosso tempo. Eu já tenho elas aqui, já copiei, colei.
Então, o select item aqui, o item value, com os nomes de algumas linguagens, Java, Python, Ruby, C++, C Sharp. Ele tem um atributo layout também. Então, tem um atributo layout com line direction e também com page direction. Funciona da mesma forma que esse outro selection on radio que a gente fez aqui, certo? Vou deixar aqui line direction. A gente não precisaria informar, mas vou deixar aqui. Line direction é o padrão, nesse caso aqui, o padrão é line direction, não precisaria informar mesmo não. E tem o value. O value, ele aponta para quê? Primeiro, antes de colocar o value, vamos ver como que isso mostra para a gente. Olha só, linguagens favoritas, Java, Python, Ruby, C++, C Sharp. Eu posso selecionar mais de um. Se eu posso selecionar mais de um, para que tipo de atributo eu vou jogar esses valores que eu selecionei? Para que tipo? Isso mesmo, array. Olha só, criei aqui um array aqui de string. Vou chamar aqui de linguagens favoritas, certo? Ou seja, eu quero mais de uma string, é um vetor, né, de string, para eu colocar mais de uma posição, porque ele pode selecionar mais de uma. Então, se ele selecionar uma, a gente vai ter aqui um vetor com uma posição. Se ele clicar em duas, vai ter um vetor com duas posições. Nenhum, vetor com nenhuma posição, certo? Então, aqui que a gente faz? O value aqui aponta lá para o perfil usuário bin, linguagens favoritas, beleza? Então, já vai jogar lá certinho para o atributo linguagens favoritas. Aqui na nossa tela de resumo, de confirmação, eu vou colocar aqui, deixa eu quebrar a linha aqui, 2BR, ficar mais longe um pouquinho. Linguagens favoritas. Vamos mostrar aqui as linguagens favoritas. Eu vou colocar aqui uma lista não ordenada, um L, e usar aquele componente lá do UI, componente repeat. Lembra dele que a gente já usou? Então, vou colocar assim, ó. Ele vai fazer uma iteração onde, ou seja, ele vai percorrer o quê? Ele vai percorrer perfil usuário bin, tá com um minúsculo aqui, tudo tem que ser maiúsculo. Perfil usuário bin, ponto, linguagens favoritas. Então, aqui, quando for renderizar a página, vai ser percorrido aqui, né, através da nossa expressão. Todas as linguagens favoritas selecionadas. Se não selecionou nenhum, não vai entrar em nenhum. Selecionou duas, vai vir duas, né? Vai vir duas, vai iterar duas, vai passar duas vezes. Tipo um loop, né? Passar duas vezes. Para cada linguagem favorita que tiver nesse array, ele vai atribuir para a variável que a gente chamou aqui de linguagem. Poderia ser qualquer nome, né? Chamei aqui de linguagem. E aqui a gente vai colocar um item, né, da lista, um LI, mostrando qual que é a linguagem aqui, ó. Linguagem, que é o que? Essa linguagem aqui é essa variável aqui. Beleza? Vamos ver como está funcionando então. Vou colocar masculino, gostaria de receber. Eu gosto de Python, Ruby, Java. Olha, legal. Meu sexo masculino, receber novidades sim, linguagens favoritas. Java, Python, Ruby. Se eu colocar feminino, não quero receber nada. Não gosto de Java e gosto de C Sharp. Beleza, tirou o Java, pôs o C Sharp, feminino, não receber novidades. Beleza? Claro que aí você poderia nessa página, lá no menu de bin, você poderia fazer o quê? Você tem as variáveis aqui, né? Poderia gravar no banco de dados aqui, no método enviar, fazer algumas coisas e exibir aqui a confirmação que o usuário informou. A gente não está vendo banco de dados ainda, a gente vai ver no curso, mas a ideia aqui então foi você conhecer mais esses componentes aqui de checagem e componentes radio também. Beleza? Então, espero que tenha aproveitado a aula e até a próxima.